aquele aviso aqui quando estiver gravando, né? Então tá, agora iniciando a gravação. A nossa agenda hoje do GTTO, nossa 23ª reunião, ela busca trazer então algumas atualizações do que aconteceu aí nas últimas semanas em relação à revisão do plano diretor, também um início do retorno, né, em relação às contribuições que foram enviadas por vocês a respeito do produto 2 da consultoria. Então, eu já vou de imediato passar a compartilhar a apresentação para a gente seguir a nossa pauta conforme foi informado aí na agenda da nossa reunião. Só peço que vocês me sinalizem se vocês estão visualizando a minha tela. Sim, então tá. Então, nossa 23ª reunião do GTTO, dia 2 de junho de 2023. Hoje, como a gente tinha já encaminhado em pauta, os tópicos do dia são atualizações gerais, apresentar os resultados das oficinas temáticas que aconteceram aí nas últimas 3 semanas, trazer como a gente está se organizando, né, em relação às contribuições do produto 2, da consultoria da Ernst Young, para os subsídios de apoio à revisão do plano diretor, e no final alguns assuntos gerais, também a gente abre um espaço, caso existam, né, algumas dúvidas sobre o que foi apresentado aqui. Então, em relação às atualizações, colocando, né, nos posicionando em relação ao número de eventos que já foram realizados, nós tivemos aí já 22 reuniões do GTTO, hoje na nossa 23ª. Do grupo de trabalho consultivo técnico, já houveram 21 reuniões, assim como do consultivo das regiões de gestão do planejamento. Encontros presenciais, nós tivemos do grupo de trabalho ali no dia 17/10, um encontro presencial de TTO e técnicos da consultoria da Ernst Young e parceiros em 14/12 do ano passado. Tivemos aí o primeiro seminário que aconteceu na Unicinos também no final do ano passado, a Conferência Municipal do Meio Ambiente, onde existiu, né, uma sala específica tratando do tema do plano diretor. Aqui faltou a conferência, né, do próprio plano diretor que aconteceu, de avaliação do plano que aconteceu esse ano, e as oficinas temáticas, então, que foram realizadas de 15 a 31 de maio, e aconteceram presencialmente no auditório da Siqueira 1300 e também de forma online. E a gente segue, né, com os mesmos números apresentados na nossa última reunião em relação às reuniões dos eixos temáticos, porque esses eixos temáticos, então, eles tiveram suspensos durante o período em que nós estivemos elaborando e executando as oficinas técnicas. Então, aqui variando entre 7 e 6 reuniões já realizadas aí para cada um dos eixos, onde a gente entende bem importante a participação de todos os colegas, sempre que possível. Também com nossas contratações continuamos, né, com esse status em relação ao inventário de gases de efeito estufa que foi entregue, a consultoria especializada em tecnologia da informação contratada, ainda executando os trabalhos, e aqui o nosso principal, que a gente tem trabalhado para fazer a avaliação, os diagnósticos de avaliação do modelo espacial do sistema de gestão e planejamento, subsídios à revisão do plano diretor de Porto Alegre, que é a consultoria com a Ernst Young também em andamento. E tivemos aí esses 2 produtos entregues, né, a apresentação do P2 realizado no CMDA no dia 16/5. Como vocês já informados, as nossas próximas ações, elas vão estar voltadas, então, para esse trabalho com os grupos temáticos, principalmente também focando nessa realização aí do nosso seminário, que vai ser o nosso próximo evento. Aqui, então, eu não sei se tu preferes que eu compartilhe a tela, Catiane, para tu ires apresentando. Posso ir passando. Vou chamar a colega Catiane Oi, para apresentar um pouco como é que foram os resultados das oficinas temáticas. como é pouca coisa, né, Vanessa? Eu acho que tu pode ir passando, Tá bem. tá? Boa tarde, colegas. Então, vou falar um pouco, né, de como foram as oficinas temáticas que ocorreram agora no mês de maio. Eu sei que alguns colegas participaram, né, de algumas presencialmente ou online. E depois a gente gostaria também, né, se vocês tiverem algumas considerações a fazerem, né, sobre o processo, metodologia, resultados, enfim, né, fiquem bem à vontade. Mas para quem não pôde participar, a gente só vai
dar uma passada, assim, como foi, quais os resultados que geraram essas oficinas. Pode passar, Vanessa. Então, as oficinas, elas aconteceram no formato híbrido, né? Que a gente tinha pessoas presencialmente no auditório da Smarf e também uma sala do Zoom, onde foi feita onde teve a participação online, né? A oficina, ela foi dividida inicialmente para todos, né? O mesmo conteúdo, uma palestra de abertura, explicando o eixo, um pouco do eixo e da problemática que foi escolhida para ser desenvolvida na oficina. A gente teve alguns exercícios com o pessoal de design da, da Ernst Young, da consultoria, que nos deu um apoio para a metodologia dessa oficina e também para escolher as problemáticas a partir de várias problemáticas que já tinham sido levantadas anteriormente, que considerou desde as oficinas de 2019, seminário, conferência, né, enfim, um monte de questões. Então, na primeira parte, teve essa palestra inicial, depois uma palestra de um palestrante convidado, né, que todos os palestrantes, eles acho que teve um ou outro de Porto Alegre, ou talvez só o Lucas, né? A maioria de fora, né? De São Paulo, tivemos Fortaleza também, né? Pessoal de outras cidades, que foi justamente para trazer algumas provocações, né? Para já exercitar essa questão de se pensar em propostas para a cidade. E esse foi o primeiro momento, então, que era igual para todo mundo. Depois, daí a gente tinha um intervalo e a partir daí começavam as dinâmicas, que a gente tinha uma dinâmica presencial, né, em que as pessoas se dividiam em grupos e faziam lançamento de ideias a partir de uma metodologia chamada Crazy Eight, que acabava resultando que cada grupo escolhia uma proposta. E no online, pode passar, Vanessa. Isso aqui é uma imagem do resultado online da oficina do eixo temático 1. Nós pegávamos as contribuições das pessoas via chat e agrupávamos, né, as propostas de acordo com subgrupos, com temáticas que tinham a ver, né? E depois a gente fazia uma seleção dentro desses subgrupos das temáticas das propostas que a gente considerava mais abrangentes ou mais de acordo com a problemática. E a partir daí se fazia uma votação no online para definir algumas propostas, né? No presencial tinha uma proposta por grupo, no online, dependendo do número de participantes e de propostas, a gente teve 4 ou 5, 3 propostas, e depois se fazia uma votação conjunta de todas as propostas, né? Se fazia uma votação presencial, que cada pessoa levantava a mão daí para votar, e depois no online, através do próprio aplicativo do Zoom, as pessoas votavam também e se somava isso e se definia qual a proposta vencedora. Pode passar, Vanessa. Aqui dá para ver, né, que a gente tem todos os registros de todas as oficinas, nessa página inicial. E aqui a gente mostrou, né, quais foram as propostas indicadas para o eixo 1. A problemática foi como podemos melhorar a alocação e qualificação da habitação na cidade, de modo a conectar as pessoas com oportunidades de desenvolvimento e geração de renda. E a gente teve, então, né, que tem quantidade de votos. A proposta vencedora teve 43 votos, e eu vou ler aqui para vocês.
foi aperfeiçoar instrumentos tais como a venda de solo criado e as operações urbanas consorciadas, aumentando a arrecadação destes mecanismos para um melhor e maior custeio de projetos de regularização fundiária e de geração de renda, garantindo bairros completos com moradia digna, serviços, lazer e saúde às populações mais necessitadas. Pode passar. Então, assim, a gente foi fazendo com cada eixo, né? Vocês podem ver que vai ter uma mudança de layout de um para o outro, que a gente foi adequando, né, as questões conforme a gente foi fazendo as oficinas, a gente vê a necessidade de organizar de uma forma ou de outra, mas sempre mantendo, né, todas as contribuições, independente de terem sido votadas ou não. Pode passar. No eixo temático 2, então, a problemática que foi escolhida foi como podemos viabilizar a ocupação das áreas de transição urbana ambiental, de modo a evitar a expansão urbana desordenada e seu potencial impacto ambiental. Aqui foi uma votação bem mais acirrada, né? Que a gente teve 11 votos da proposta vencedora para 8 do segundo lugar, e a vencedora foi identificar áreas e bairros que possuem vocação para maior densidade, para evitar o crescimento da cidade para locais ambientalmente sensíveis, sejam estes em áreas públicas ou privadas, identificando ainda o potencial de cada região e realocando as pessoas para núcleos urbanos formais mais próximos. Pode passar. Aqui o eixo temático 3, patrimônio cultural. Pode passar. Aqui a problemática escolhida foi: como podemos conciliar a preservação do patrimônio cultural, bens, com os aspectos econômicos relativos aos custos de manutenção e conservação desses imóveis, os quais recaem sobre os proprietários, de forma a garantir a sua efetiva preservação e valorização, sendo que a proposta mais votada foi criar benefícios adicionais, além dos já existentes, para os imóveis protegidos, garantindo outros incentivos reais e imediatos para quem promova a preservação destes bens. Aqui vocês podem ver na parte de baixo, a gente já colocou uma planilha, né, para auxiliar na hora da soma das votações. Então, aqui a gente vê que teve uma diferença bem grande, né, um número maior de participantes também, mas 42 pessoas votaram nessa proposta. Pode passar. Eixo temático, mobilidade e transporte. Pode passar. Esse aqui a gente teve a ajuda da colega Fabiana para fazer a, a seleção, o agrupamento das propostas e depois a seleção. E acho que foi muito interessante depois, né? Se ela quiser também comentar um pouco como foi essa experiência, enfim. E a problemática definida foi: como podemos otimizar os deslocamentos e reduzir a sensação de distância das pessoas em seus percursos diários? Aqui nós tivemos a proposta escolhida, que foi incentivar a miscigenação do uso do solo, viabilizando o surgimento de mais pontos que se enquadram no conceito de bairro completo e que evitem o deslocamento de moradores para outras regiões da cidade em busca de lazer e serviços. Esse é um caso, né, que eu acho que a gente pode ver também que as palestras, elas realmente deram alguns subsídios, né, para as propostas que a gente viu, algumas vezes, algumas propostas que realmente tinham a ver com algumas questões que foram faladas nas palestras, né? Alguns exemplos de outras cidades ou alguma forma de como tratar as problemáticas. E isso a gente viu que as pessoas conseguiram, né, pegar algumas ideias centrais. Pode passar.
O eixo temático 5, então, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Pode passar. A problemática foi: como podemos estimular o desenvolvimento dos bairros da cidade, contemplando o acesso a serviços, equipamentos e infraestrutura adequada? Aqui, nós tivemos uma participação grande, né, no total ali 97 votos, e a proposta mais votada foi reavaliar a metodologia de cálculo do estoque de solo criado por quarteirão, regular a altura máxima das edificações exclusivamente a partir dos demais regramentos urbanísticos e reduzir afastamentos para permitir tanto um melhor aproveitamento de áreas que tenham potencial de densificação, quanto para garantir o uso misto. Pode passar. O eixo 6, então, que é do desenvolvimento econômico. A problemática foi como o plano diretor pode estimular diferentes economias, tornando nossa cidade competitiva. E a proposta vencedora teve 48 votos, foi aumentar a densidade dos principais bairros para proporcionar tanto uma maior miscigenação de atividades, quanto um aumento na oferta de moradias com preços mais acessíveis, melhorando a qualidade de vida de quem decide morar e desenvolver negócios em Porto Alegre. Estimular ainda outras vocações da cidade, tais como a vocação náutica e a capacidade de receber feiras e eventos de grande porte, incentivando o nosso potencial turístico. Pode passar. E, por último, o eixo temático de gestão da cidade, que a problemática foi como podemos articular as diversas ações da prefeitura para garantir coerência na implantação das estratégias do plano diretor. E a proposta vencedora, então, aprimorar a interação do setor público com a iniciativa privada, desburocratizando essa relação e estimulando o uso dos instrumentos urbanísticos para garantir o perfeito aproveitamento do uso do solo, do solo urbano, principal ativo do município, e não mais para restringir formas de uso e ocupação. Então, com relação à parte das oficinas, era isso. Além desses resultados que nós tivemos, né, que foram as propostas vencedoras das oficinas, nós temos um estagiário que está trabalhando está planilhando todas as propostas para depois a gente ter um material, né, mais preciso com relação a toda a participação. E não sei se alguns colegas que participaram gostariam de, né, se manifestar com relação às oficinas, tem alguma consideração? Fica aberto daí. Guilherme? Eu vou aproveitar só para contribuir que isso foi um exercício, né, que as propostas que foram mais votadas não quer dizer que são vencedoras, que essa vai a proposta que nós vamos considerar todo o exercício que foi feito, que essa era a ideia dessa oficina, né, fazer um exercício e verificar como é que está tanto o pessoal online, o pessoal presencial, o que entende, né, que deva constar, mas que não era uma disputa, né, em algum momento aí nas oficinas a gente percebeu que parecia que existia uma disputa entre propostas, mas na verdade era só um exercício, não tem vencedor e perdedor, né, era só uma questão de a gente verificar qual dessas propostas iniciais, né, teriam mais aceitação das pessoas que participaram, mas não quer dizer que aquilo lá seja a vencedora que vá para algum artigo do plano, que seja ela responsável por todas as mudanças, a gente vai considerar todas as propostas que a Catiane pontuou, porque o exercício tinha lá um momento de a pessoa fazer até 8 pequenos insights aí para responder aquela problemática, e talvez coisas que tenham surgido nessa dinâmica também sejam importantes da gente considerar. Perfeito, Guilherme. Bem importante isso, né? Outra informação importante é que nas próximas semanas a gente vai estar disponibilizando, tudo foi gravado, né? Além desses registros que foram feitos. Então, também para quem não conseguiu acompanhar eventualmente alguma palestra, né? Alguma outra questão, a gente vai ter essa possibilidade também. Eu vou passar a palavra para a Fábio, que ela levantou a mão também. Importante aí ouvir a contribuição.
Oi, gente, boa tarde. Eu acho que a Kate sintetizou bem assim, o resultado da oficina que eu participei, lá da mobilidade, né? Que a palestra foi muito boa, eu gostei muito da palestra e eu acho que o pessoal conseguiu, ele foi bem didático, eu acho que o pessoal conseguiu entender bem, né, o que ele estava querendo dizer e acredito sim que a proposta que acabou ganhando ali na votação refletiu um pouco desse entendimento, né? E as outras que também foram votadas, tinha uma que falava assim, de habitação de interesse social, tinha outra que falava de mobilidade ativa, mas que eram bem diferentes né, da proposta que ganhou mais votos, mas as pessoas entenderam bem essa importância e essa vinculação da estruturação urbana com a mobilidade, né, com o uso do solo e a mobilidade. Trazer também como feedback, a nossa diretora geral participou da oficina, ela gostou bastante, ela participou de forma online, ela gostou bastante da forma com que se desenvolveu, né, a parte online, e parabenizou vocês, e eu também parabenizo, principalmente a equipe que eu trabalhei junto, ali do online, né, que veio muita contribuição e o tempo foi super enxuto e o pessoal se puxou para fazer essa oficina acontecer. Meus parabéns para todos. Acho que uma questão assim bem importante agora, já que no final da fala, né, a Fábio mencionou a questão do tempo, é que realmente uma coisa que me surpreendeu é que o tempo conseguiu ser mantido em todas as oficinas. Eu vou dizer para vocês que eu não acreditava que isso seria possível. Eu imaginei que os palestrantes ali, alguns deles a gente sabe que gostam de falar bastante. O palestrante do meu eixo ali, eu sei, a gente assistiu palestras dele, né? Ele se empolga, enfim. E acho que a gente conseguiu ali realmente ter muito bem formatado isso, e isso é muito bom, porque daí as pessoas sabem o tempo que elas estão dedicando, elas conseguem se organizar melhor e vai criando aí uma cultura, assim, uma credibilidade para tudo, que eu acho bem importante para todo mundo também seguir participando, né? E os números que a gente teve, comparando com outros números de outros municípios, eles são números também que demonstram, assim, um sucesso bastante grande do alcance dessas oficinas. Então, acho que uma questão que estava na fala da Fábio também, que eu concordo, é que com palestrantes ali que em muitos casos conseguiram ser bem didáticos para explicar alguns conceitos, a gente também consegue, assim, de certa forma, trabalhar no maior alcance das questões que tecnicamente a gente muitas vezes, né, coloca, mas se a gente, dependendo da linguagem que se utiliza, a gente vê que a população em geral tem uma certa dificuldade de compreender, né, o que a gente do que a gente está tratando. Então, acho que eles conseguiram fazer. Muitos deles tiveram bastante sucesso assim, em fazer essa ponte para o entendimento da população sobre temas que são de uma complexidade bastante grande. Se ninguém tiver mais uma manifestação, eu vou passar aqui para falar brevemente sobre as questões em relação às contribuições para o produto 2, então, aí também, na sequência, a gente pode abrir para quem queira fazer alguma consideração em relação a esse tópico. A gente teve aí o recebimento de contribuições, a gente fez uma planilha a partir dos órgãos e departamentos que estão integrados dentro, né, da estrutura do GTTO para fazer esse acompanhamento da revisão do plano, então destacados aqui, se vocês veem, tanto a coordenação de planejamento urbano quanto a diretoria de planejamento urbano, elas têm um destaque diferenciado, porque, enfim, nós estamos acompanhando o processo como um todo, ali, salvo, né, coordenações dentro da diretoria de planejamento urbano, que também mandaram suas contribuições, por isso ali tem um sim e um NT de nota técnica que convive, porque a gente trabalhou na elaboração da nota técnica que foi encaminhada, né, para a consultoria, mas que remeteu à necessidade de incorporação de tudo que foi dito agora para as secretarias, por essas contribuições específicas de cada um dos eixos. E aqui estão identificados com sim todas aquelas secretarias e órgãos que colocaram, submeteram uma resposta nesse SEI, e em vermelho aquelas que não submeteram, né, até a data, a gente tinha estipulado ali até o dia 31. Eu acho que no final se somaram, me corrige, Guilherme, se estiver enganado, uns 20 dias, né, para essas contribuições poderem ser anexadas no SEI.
E a partir desse processo, né, das contribuições que foram encaminhadas, como é que nós estamos trabalhando? Junto às contribuições que serão encaminhadas também dentro da redação, né, no formato que os colegas disponibilizaram no SEI, a gente está fazendo também uma planilha para organizar o envio desses documentos para a consultoria poder fazer, entender, né, aonde vão ser incorporadas essas contribuições que foram colocadas. Então, a gente dividiu da seguinte forma. Tem uma grande parte de contribuições, além da categorização por assunto, tem uma grande parte de contribuições que são indicações de correção, para revisar o texto, formatação, a gente também já tinha visto algumas, a gente viu que os colegas também apontaram, e a gente registrou nessa coluna. A gente também está vendo que tem contribuições que entram na parte da leitura cidade, algumas que já avançam, né, já num escopo de proposta, então por isso se dividiu em contribuições a serem incorporadas no que a gente está chamando P3, P4, que é esse de leitura da cidade, e contribuições que seriam a partir do P5, porque já entrariam numa ótica de proposição. A gente achou importante também manter o registro, né, daquilo que não é plano, mas que muitas vezes não é matéria do plano diretor específico, mas que até a gente vai avaliar o quanto o plano tem que prever a realização, mas que indicam ações a serem incorporadas em planos setoriais, planos locais, ou por uma questão de escala, ou por uma questão de detalhamento do tema. Assunto específico não relacionado ao plano, também surgiu ali alguns casos isolados, e também alguns de secretarias que leram o material como um todo e acabaram contribuindo sobre algo que eventualmente outra secretaria, né, que é a de competência sobre o tema, coloca uma outra questão, então a gente gosta de avaliar, dar esse peso, né, de diferenciação para aqueles que fizeram uma contribuição ali dentro da sua expertise. A partir desse documento e da entrega desse material que a gente está organizando para o início da próxima semana, a consultoria vai então estar trabalhando em organizar essas agendas que foram solicitadas por várias pessoas, que a gente também colocou como encaminhamento na nossa última reunião que a gente realizou do GTTO, a necessidade, né, e inclusive exposta ali em alguns despachos no processo SEI que foi encaminhado, de que muitas vezes para esclarecer, a melhor coisa é a gente poder fazer essas reuniões, poder fazer as conversas e poder ali estar externando para a consultoria como a gente vê esses diferentes temas sobre a ótica da administração municipal. Por enquanto, então, esse é o status, né? A gente está trabalhando nessa organização, a partir da próxima semana a gente disponibiliza para a consultoria, e daí, a partir da próxima semana também, a gente começa a articular essas agendas para tratar dos temas específicos. Não sei se teria uma outra questão, Guilherme também que estava, né, trabalhando nessa organização, a pontuar com relação a esse tema, mas acho que essas informações seriam as básicas nesse momento, né? Acho que é isso, Vanessa, né? A gente está fazendo a leitura aí das contribuições, né? Tem contribuições que tem bastante pontos, né? Que foram considerados pelas secretarias. A gente está também fazendo essa análise prévia aí. E que também, né? Não sei se tu já falou, porque eu acabei verificando quantos dias a gente tinha encaminhado, né? Mas que somou, né? Do dia 8 até o dia 31, considerando o dia 8, daria os 24 dias, mas que ainda a gente permanece recebendo as contribuições, mas só tem as prazos que a gente não consegue passar para a consultoria trazer, né, as correções necessárias para esse P2 para a próxima entrega. Então, a ideia, né, acho que como tu já tinha pontuado, que o resultado do P2, né, com as contribuições das secretarias, mais a nota técnica da diretoria, venha para a próxima entrega, já venha com essas correções, finalizando a etapa da leitura da cidade. Eu acho que no mais aí, por enquanto, também deixar esse agradecimento, né, para os colegas. A gente sabe que o produto era bastante extenso ali, tinha bastante conteúdo. A gente tem prazos que são realmente, né, muitas vezes aí apertados, considerando que todos nós desenvolvemos outras atividades de rotina dentro das secretarias, além de estar trabalhando nesse processo aí de revisão do plano diretor. Então, muito importante, assim, que todos conseguiram ter esse espaço e colocar isso nas suas prioridades para poder, em grande maioria ali, né, de todos que estão representados aqui nesse grupo, entregar essas contribuições. Como o Guilherme falou, a gente vai continuar participando do processo, vai continuar aqui tendo nossas trocas, vai continuar
fornecendo subsídios e contribuições ali para a consultoria, mas esse prazo seria realmente para esse produto 2, porque a gente precisa aí retificar ele também, ter essa conclusão dessa etapa. Não sei se alguém teria algum questionamento em relação a essa parte, que a gente possa também esclarecer agora nesse momento. A gente ainda está fazendo a leitura também de todas as contribuições, né? Então, nesse momento, algo específico a gente não teria aqui para pontuar. Então, vou passar para os assuntos gerais, mas se até o final da minha fala também alguém mais quiser expor algum outro questionamento, se sinta à vontade. A gente agora vai retomar na próxima semana a reunião dos eixos temáticos. É bem importante que os colegas que têm relação com cada um desses eixos aí consigam ter espaço nas suas agendas. Nós estamos encaminhando aí as agendas para a próxima semana, que consigam participar. E a gente está procurando também trazer colegas, né, que possam falar sobre os diferentes subgrupos aí que está dentro da nossa escala de trabalho para debater. Então, aqui só retomando, né, os dias e os horários dessas reuniões, depois a gente também coloca essa apresentação na nossa pasta. A gente colocou aqui os links, né, para consultas e informações que permanecem os mesmos. Eu vou abrir, que eu vi que a colega Lúcia levantou a mão. Eu não sei se o questionamento seria dessa parte ou se seria ainda da outra, mas pode ficar à vontade, Lúcia, porque eu também já venci a nossa pauta nesse momento e a gente pode já ir esclarecendo, né, alguma dúvida que ficou do que foi falado até agora. Oi, não, na verdade, Vanessa, boa tarde. A minha dúvida era na questão anterior, naquela questão das oficinas temáticas lá. Eu não participei de todas, participei só da última, da gestão, e eu acho que naquela oficina o que as pessoas não entenderam, pelo menos eu participei do grupo onde estavam mais as pessoas que eram realmente da comunidade, assim, eles não entenderam a pergunta. Eles tiveram muita dificuldade de entender o que estava sendo perguntado, o que era, eles falavam coisas que não tinha nada a ver, sabe? Então, assim, isso eu achei um pouco difícil. Não sei se nas outras as perguntas eram tão difíceis, me pareceram mais fáceis. Essa aqui eu acho que teve uma dificuldade de entender o que realmente estava sendo, qual era a problemática realmente. E aí as respostas vieram de um jeito muito confuso. E eu acho também, assim, que nesse... Né, essa proposta 1 aí, ela era uma proposta de um setor bem específico, né? Que conseguiu angariar os votos, acho que mais organizadamente do que a população, né? Que acho que se dividiu entre as outras propostas e aí perdeu feio, né? Mas enfim, mas eu acho que o que eles não conseguiram entender direito foi a pergunta. Essa foi a minha... A gente tentou explicar assim, mas não, eu senti isso, que não estavam entendendo o que isso tinha a ver com o plano, o que eles estavam fazendo ali, uma coisa assim, um pouco. Então, talvez, né, a palestra foi muito clara, foi muito explícita, deu muito para entender tudo que a colega lá de Fortaleza estava explicando e quais eram as propostas dela, mas eu acho que eles não conseguiram fazer o link com essa pergunta. Essa foi o meu sentimento. Deixa eu tentar responder. Eu ia agradecer e, de repente, pode responder. Sim, Guilherme, estava procurando... Porque, assim, teve um grupo, né, que participou de todas as oficinas, o grupo, né, de técnicos ali, a gente pode dizer que estavam mais teve 2 grupos organizados que participaram das oficinas presenciais, e não sei se participou do grupo que estava, esse grupo 2, não sei se é o grupo que estava aí os conselheiros também. Não, foi o outro grupo. Um outro grupo que eu participei. Tá. Mas, de qualquer forma, a ideia também, pelo contexto, de vez em quando as perguntas eram muito técnicas, talvez tivesse um entendimento mais técnico, mas a ideia era deixar fluir as pessoas responderem daquilo que tinham compreendido mesmo, e assim, nem eu pontuei anteriormente, não tem o que está certo e o que está errado, é isso, é o que a pessoa compreendeu daquilo, né? A gente pode ver que sempre ali tem aquelas propostas maiores, a proposta que estava ali os conselheiros, eles também, a ideia dessa oficina era para ter questões menores, né? A gente acabou evoluindo para
transcrições, né, que acabam querendo colocar tudo e não, quer dizer, querem contemplar toda uma resposta da problemática, né, num texto onde envolve muitas coisas. E aí, por isso, assim, bom, na hora de selecionar qual que se estava mais adequada a responder a problemática, acaba não ganhando, mas não quer dizer que tem essa coisa de só porque aquele grupo 1 lá fez uma proposta melhor, vai ser considerado. A gente tentou trazer que era só um exercício, né, uma dinâmica, não precisava nem ter tido votação, porque a ideia era a gente vai recolher todas as contribuições e elas vão ser consideradas. Talvez aquele rabisquinho desse grupo que tu estavas lá tenha tido uma ideia boa que não foi contemplada na discussão, porque o presencial tinha essa dinâmica de as pessoas apresentarem a sua ideia e o grupo escolher qual seria a melhor ideia e criar um texto para responder a problemática. E talvez, como tu tenha percebido, eles não compreenderam o que era, mas também a compreensão podia ser por um lado, né? Acho que teve várias problemáticas que foram colocadas aqui pelo exercício que a gente fez, e é difícil também contemplar todas as problemáticas que nós levamos para a dinâmica, para chegar nessa, para levar para a oficina, e que poderiam ter vários rumos, tanto é que a gente teve subgrupos, né, aqui foi colocado em mais de um, teve uma questão do uso do solo, ou era uma questão de legislação, então o resultado ele ia migrando para mais para um lado que para o outro, né, então talvez algumas, mesmo que aquela poderia ter sido uma composição de respostas, né, que eu acho que talvez seria o correto em si fazer essa composição, mas aqui era um exercício, então eu não vejo problema, talvez, né, mas é uma sugestão que a gente possa, né, aprimorar essas perguntas, fique mais claro para todos os públicos, né? Seria a minha sugestão, porque o que eu senti foi isso, que era uma falta de entendimento do que realmente estava sendo perguntado. Naqueles exercícios lá da PUC lá, também teve bastante dificuldade. Talvez esse eixo gestão ele seja menos objetivo, né? Os outros talvez sejam um pouco mais, a gente consiga entender qual é o assunto. A gestão em si parece ser uma coisa mais confusa. Não sei, ou então talvez eu estou no grupo errado. Tá bom. Mas eu digo assim que as pessoas tiveram bastante dificuldade de entender. Foi a minha leitura, assim, do meu grupo, né? Obrigada. Eu já vou passar a palavra para ti, Gisele. Era isso que eu ia fazer mesmo. Pode abrir o microfone e fazer tua contribuição também. Vocês estão escutando a Gisele? É que eu não estava. Não, né? Não. Agora sim. Agora Assim. então. Estava com um pequeno probleminha técnico. Não, eu queria dizer para a Lúcia que eu também concordo que esse eixo da gestão, inclusive para nós, né, é bastante controverso, né, que ele seja um eixo, porque ele atravessa todos os demais, né, e que entre os três tópicos mais importantes dele, que são o monitoramento, a participação e os instrumentos, né, são assuntos bastante difíceis para a maioria das pessoas, né? E que quando acontecer esse tipo de dúvida, a gente está à disposição, né, Lúcia? Porque tinha as colegas, né? A gente fica circulando entre as mesas, de repente também pode ajudar, né, orientar. Mas eu também percebo que, e talvez de uma forma indireta, né, veio bastante coisa em relação à participação, né? Porque a pergunta era justamente como que a prefeitura coordena as suas ações, né, digamos assim, de sistema viário, drenagem, infraestrutura, para que a cidade aconteça de uma forma adequada, né, que não existam contradições de, por exemplo, um alargamento viário impedir o plantio de árvores ou até mesmo a acessibilidade das pessoas, né, que é o que vem às vezes acontecendo, era nesse sentido que seria como solucionar isso, né?
Foi Isso não veio, né? Isso não foi discutido, né? Esse tipo de coisa foi a minha impressão. Ali ele só o que Alguém discutiu, porque tem uma proposta que é bem objetiva em relação a isso, né? Pois é. Eu também. Sim, mas isso quem discutiu foram os técnicos, foram as pessoas, né? Não as pessoas mais. As pessoas comuns não entenderam, só se preocuparam mesmo com a participação popular. Eu não sei se no dia, porque eu estava no virtual nesse dia, né? Mas normalmente a gente percebe que geralmente as pessoas que não vão pessoas assim diretamente da sociedade sem nenhum outro vínculo. Todas as pessoas que vão ou são conselheiros ou acho que pessoas assim que vão, né, livremente, indivíduos mesmo da sociedade em geral. Nos dias que eu fui presencial, assim, eu não percebi. Até fiquei curiosa de saber quem é que estava nessa mesa específica. Se não eram os conselheiros das regiões de planejamento, não sei, talvez vocês saibam me dizer. Mas depois também, mais para saber, assim, né, o nível de entendimento. Se são os conselheiros, bom, eles recebem muito material, eles avaliam o processo, né, inclusive em relação a esses temas. Então, até, assim, às vezes nos surpreende, assim, alguma falta de entendimento sobre esses temas da parte deles, né? Porque eles estão inclusive com o mandato deles, posso falar o mandato, né? Mas eles são conselheiros eleitos e estão tendo essa atuação prorrogada por causa da pandemia, acabaram ficando mais tempo ainda fazendo esse papel de conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Desculpa. Desculpa, essa mesa que eu estava não era dos conselheiros, tá? Tava a Denise, que eu acho que sim, é conselheira ou alguma Ela coisa assim. do OP. Uhum. Ela que conseguiu fazer com que as pessoas entendessem um pouco melhor ali, as gurias até, acho que também explicou alguma coisa e tal, mas, e eu também um pouco, mas, na verdade, eu acho que eles eram da Associação de Jornaleiros ou alguma coisa assim, e tinha uma senhora que era A da Patrícia me falou que comunidade, tinha. Uhum. Então, assim, uma pessoa que acho que essa sim é uma pessoa atuante que vai, que é tudo menino Deus, sei lá de onde que ela é. Mas assim, eu entendi que a minha percepção foi que eles não entenderam nada do que estava sendo falado. Tá, sabe? mas vocês Então, acharam que não tinha como se explicar isso? não, Isso eu fico na dúvida, Lúcia. Porque eu explicaria. Não, a gente Eu vou dizer falou que sobre isso, assim. o tema que eu tô é o desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Quando eu falo isso, ninguém entende Ninguém já. entende o que é. Mas depois eu explico. Sim. A gente foi tentando explicar algumas coisas assim, mas não muito assim. As coisas que eu coloquei, né, eram mais coisas de ações mesmo, de como que a prefeitura pode se organizar entre aqueles 8 coisas, mas não rolou muito. Enfim, é só um feedback. Obrigada. Tânia levantou a mão, pode falar. Assim, ó, agora pontuando, né? Ali na própria apresentação, quem prestou bem atenção, a Gisele explicou muito bem, né? Até ela colocou as diversas camadas ali de dados, né? Aí ela citou ali também as diversas secretarias envolvidas. Será que na análise acontece essa integração, essa articulação entre as secretarias para que as coisas aconteçam dentro de um programa de gestão de cidades, como a gente está hoje, né? Inclusive, eu posso falar porque eu participei também da parte do presencial em todas elas. Então, essa preocupação deles, eles sempre apontaram esse grupo, que mais ou menos, assim, que eu acho que eu sei qual é o grupo que tu está se referindo, e sempre reivindicar essas ações, assim, que as coisas não são articuladas. E justamente se pontuou isso como uma forma de se então tá, se as coisas, se é um ponto de fragilidade, né, é uma vulnerabilidade, vamos dizer assim, dentro do sistema, tá, e qual seria então a solução? Era muito simples a pergunta dentro deste contexto. Talvez, nos chamassem assim mais ali, aqueles que estivessem mais envolvidos, né, todos aqui do núcleo e tal, a gente pudesse explicar um pouquinho melhor, então. Talvez tenha sido esta falha também. É isso que eu tenho sempre colocado, sim, né? Sim, pode ser que se a gente tivesse chamado vocês tivessem explicado um pouco melhor ali.
É que não foi muito fluido, assim, sabe? Talvez, sempre tem Eu vou dizer que uma coisa que a gente sentiu, Lúcia, que a gente, né, ficou assim se questionando, mas enfim, no próprio processo, é que talvez uma coisa interessante era sempre passar, e a gente começou de uma maneira, né, nas últimas oficinas, não sei como é que foi nas últimas perguntas, enfim, porque eu fiquei mais voltada para o meu eixo. A ver também com a nossa comunicação, como que a gente poderia pensar a estrutura da pergunta para deixar ela mais compreensível, né? E que ficasse uma pergunta assim, que se entende rápido, né? E que daí nesse processo, óbvio que facilita, né, a elaboração de propostas. E eu, eu sei que o pessoal às vezes fica confuso. Acho que também tem esse componente que tu comentou, que a gestão é um tema talvez menos palpável, porque por mais que eu tenha que explicar o que é desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, quando tu fala em drenagem, quando a gente fala em esgoto, quando a gente fala na escola, no posto de saúde, daí as pessoas começam a se conectar, né? Acho que é bem importante o feedback para a gente pensar em como é que a gente deixa isso mais claro para as pessoas. Ok, obrigada. Tânia, acho que tu já era sobre isso, né? Daí eu vou para a próxima inscrita ali para falar, que é a Luciana. Pode falar, Luciana. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Não, o que eu gostaria de falar também sobre as oficinas, eu pude participar da oficina do Eixo 5, né, que é o eixo do desempenho, que é o que eu venho acompanhando. Eu sei que vocês já comentaram, né, que todas as propostas vão ser consideradas, estão sendo registradas, mas eu gostaria só de destacar isso, porque eu também, no momento assim, que foi decidida, né, a proposta que foi mais votada, eu fiquei um pouco preocupada, porque tinham outras questões importantes, né, que tinham sido levantadas, e também me deu a sensação, essa, só, digamos assim, ganhou essa proposta, então só vai ser considerado isso. Claro que a gente sabe que é um processo bem maior, né, mas eu fiquei só com essa preocupação, porque uma das questões que a gente levantou até foi uma proposta que eu tinha sugerido, e que talvez não responda à totalidade da problemática, mas uma parte dela, que talvez seja mais, não é de interesse, que é de interesse de todos, né, mas sim, seja mais um olhar do público, né, do ente público. E a resposta que foi a mais votada parecia que teria um olhar que representava, né, o interesse e as necessidades da maioria das pessoas que estavam participando da oficina. E, enfim, tudo certo, legítimo, né? Mas me preocupou um pouco, porque daí o que a gente indicou, eu vou dar um exemplo, então, para ficar mais fácil de compreender. A gente tinha colocado essa sugestão de ter esses planos setoriais, né, para ter um detalhamento maior por região, para poder efetivamente conseguir planejar os equipamentos, né? Eu me refiro mais aos equipamentos comunitários, que é a parte que a gente atua aqui. E depois conseguir, ao longo do tempo, efetivamente implementar. É algo que não entra exatamente no plano diretor, talvez esse plano setorial, né? Provavelmente é algo que corre fora, mas que no plano poderia, de alguma forma, prever que isso tenha que ser realizado. Então, estou dando esse exemplo, né? Porque eu acho que é algo que provavelmente não iria vencer numa votação essa proposta, né? Por isso que eu digo, parece ser algo que o serviço público, né, busca mais essa preocupação. Então, eu só estou dando esse exemplo para a gente né, lembrar, assim, né, que realmente todas as propostas é importante, né, que sejam consideradas, e que tem questões que vão ser mais conosco mesmo, né? Como prefeitura, assim, de colocar isso, tomar a frente, né, de algumas iniciativas, porque talvez não sejam de interesse, ou talvez não tenham, a população em geral, externa, não tenha essa percepção tão clara como a gente que está dentro tem. Então, era mais nesse sentido, assim, dando esse exemplo para a gente ficar atento a tudo, né, a todas as outras propostas, que nem sempre vão ser as mais votadas, mas que talvez sejam muito importantes também para conseguir resolver uma parte da problemática proposta. Não sei se eu consegui explicar bem. No dia eu fiquei um pouco preocupada, eu pensei, não, eu tenho que falar isso depois para a gente não perder de vista, né, e ver como mencionar no plano e depois seguir adiante detalhando da melhor forma. Sabe como a gente fez, Luciana, a dinâmica para definir a problemática, a gente fez com alguns técnicos, né? E depois, fazendo assim a oficina, a gente ficou pensando, imaginando, ia ser muito rico fazer esse tipo de exercício com um grupo técnico que
estaria muito direcionado para pensar realmente em instrumentos e ferramentas para solucionarem cada um dos problemas, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que ir, até por isso a gente colocou um prazo no P2, a gente tem que entrar em outras discussões aqui, porque nós temos que pensar na proposta que ela extrapola essa dimensão da... A participação, ela consegue até um certo ponto, né? Colocar ali alguma sugestão, mas a elaboração técnica que precisa para o plano depende de um grupo técnico discutir, né? Não tem como, né? A participação é mais em cima dos cenários, em cima. E daí eu entendo que. Por isso a gente tem que logo conseguir girar a chave, assim, buscar superar e corrigir os problemas que a gente tem aí nos primeiros diagnósticos e partir para a avaliação da proposta. Eu até vou reforçar ali para vocês, porque eu vou reforçar para T5 também, na leitura do P2 ali, principalmente na parte do diagnóstico final, existe uma proposta, existe uma parte onde já começa a dar indicativos do que seria uma proposta de elementos para o modelo espacial e para aquilo ali que vai ser realmente um conteúdo, né? Assim como algumas indicações que vêm. Então, a gente vai ter que começar a olhar esses produtos da consultoria com essa ótica, além da avaliação que a gente tem em relação ao plano, né? Então, acho que esse é o desafio aqui que a nossa equipe técnica tem, é ver como é que a gente vai aprimorar essa parte do debate técnico. Eu até cheguei a provocar aqui o pessoal na nossa última agenda, que no fim, óbvio, né, a gente tem essa responsabilidade da participação social, mas ela está nos consumindo tanto tempo e a gente precisa também ter esse debate técnico, e isso tem que ser colocado aqui, senão a gente vai, vamos avaliar as entregas da consultoria. Todo mundo aqui já leu a primeira entrega, a gente sabe que a consultoria não tem como fazer a revisão do plano sem esse apoio dos técnicos, não tem, até porque existem ali uma série de implicações que eles mesmos, por falta de conhecimento, e talvez nem tenha como, nesse espaço de tempo, eles entrarem dentro dos sistemas que a gente conhece, das questões que cada um de nós, né, e de uma forma diferente conhece. Então, acho que é bem importante essa tua fala para a gente pensar nisso agora, para nossas próximas ações, a gente dar um foco nessa dimensão técnica aí. É isso, só para finalizar, não sei se a gente tem, né, outras questões para falar, mas eu me preocupo bastante com essas discussões técnicas, né, talvez, acho que eu já comentei contigo, em grupos menores e por assuntos, né, por exemplo, no nosso caso, que é de equipamentos, como que a gente, porque é um olhar que só a gente, prefeitura, tem, né, claro, tem os olhares de fora que são muito importantes, contribuem de outra forma, mas o nosso interno, assim, por setores, eu não sei em que momento, eu sei que é um processo super complexo, que tem muitos setores envolvidos, mas só para destacar, assim, que eu concordo, que acho muito importante, assim, que a gente consiga encontrar um momento para ter essa discussão e para que fique conectado com o que as secretarias prevêem, né, para que fique, assim, o que a gente for planejar, estou dando o exemplo do equipamentos, que é a nossa área, fique conectado com o que de fato a secretaria prevê, porque senão fica, eu tenho receio que também fique algo, né, por ser muito corrido e ter muitas etapas, que fique algo conceitual e que fique divergente ou não fique exatamente conectado. Então, acho que essas discussões técnicas em grupos especializados em algum momento, acho que vão ser bem importantes, não sei como, né, e qual a forma que vocês vão considerar mais adequada, mas é só para deixar o registro. E é isso aí também, fico à disposição ainda, dentro do possível, no que puder contribuir. Perfeito, eu concordo, assino embaixo aí com o Luciano. Realmente a gente vai ter que avançar nesse sentido e, bom, enfim, a gente vai ter que pensar aí na próxima semana, dentro da nossa equipe técnica, como é que a gente pode se organizar para colocar e desenvolvendo o projeto nesses termos, né? Guilherme Miranda também levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Oi, tudo bem, pessoal? Não, só para falar que eu participei ali das oficinas, achei extremamente interessante as palestras que vocês trouxeram, os palestrantes, eu acho que foi bem enriquecedor, né? Então, deixar um registro aí parabenizando o time, eu acho que vocês fizeram uma super entrega para nós, assim, que éramos telespectadores e estávamos ali participando, então foi muito produtivo, eu gostei bastante também do resultado das propostas, eu sinceramente achei que a gente não teria propostas assim tão completas como vieram, né? Então, de fato, isso mostra o quanto as pessoas se engajaram e elas compreenderam o objetivo, né, que vocês estavam propondo. Então, só deixar meu registro aí dizendo que gostei bastante e trazendo um pouquinho dessa questão que a Luciana ali da saúde comentou.
o que eu noto, assim, principalmente trabalhando nas setups ali, que é a comissão de parcelamento, né, de análise, principalmente dos loteamentos, dos desmembramentos, que a gente tenha o percentual de doação para a implementação de equipamentos. E a gente vê também as questões que às vezes tem um descompasso, às vezes, de regime e de resolver problemas, por exemplo, de drenagem, locais onde eu tenho regime para ocupar, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma estratégia de proteção contra cheia. Então são coisinhas que a gente vai pegando à medida que a gente vai analisando as propostas de ocupação, né, de expansão territorial, que seriam os parcelamentos, os loteamentos e tudo mais. Mas algo que eu percebo bastante, né, assim, nas comissões, né, por trabalhar com todas as secretarias, é que falta, às vezes, e que seria esses planos setoriais, é uma metodologia bem clara para que a gente possa definir quais são os parâmetros que nós vamos utilizar, né, nós quanto ente público, para determinar se a gente vai solicitar um equipamento ou não, ou para ver se existe necessidade daquele equipamento ou não. Então, acho que o trabalho maior, assim, que eu acho que vai ser extra plano diretor, é cada um dos seus setores analisar os seus pontos, né, do plano diretor, verificar o que precisa ser corrigido e verificar o que seria esse plano setorial e depois trabalhar junto com o planejamento, provavelmente, de como definir essas metodologias, porque eu acho que às vezes acontece que para a gente planejar a cidade, a gente fica muito refém dos setores ali e não é muito claro. E se muda as pessoas, tem assuntos dentro da prefeitura que só uma, duas pessoas sabem daquele assunto, e a gente sabe que isso tem que ser claro, a gente tem que cada vez mais trabalhar em manuais, em planos setoriais, em definir metodologias, porque isso tem que ficar para a posteridade, né? Se uma pessoa entrar ali, foi até uma palestrante comentou, lá de Fortaleza, né, a secretária lá, comentou que uma das principais coisas que eles trabalham lá é que se entra um estagiário ou se entra qualquer servidor novo, ele tem que pegar esse manual e saber tocar aquilo ali. Então, a gente tem que definir metodologias para a gente cada vez mais tomar decisões e decisões técnicas que vão ficar cada vez menos para o cunho da axiologia, do que eu acho que é melhor. A gente vai ter uma clareza, né? A gente vai ter uma ciência por trás, porque tem uma metodologia bem clara. Então, e cria um padrão também. E à medida que isso padroniza e que essa metodologia ela é clara, eu acho que a transparência, né, para a população também fica bem mais fácil. Então, é mais esses pontos assim que eu queria deixar registrado aqui, que eu acho que a gente vai ter que trabalhar bastante aqui quanto GTTO, né, aqui com os técnicos, para que cada vez mais a gente se aproxime disso, tá? Então, e parabéns mais uma vez pelas oficinas, achei muito bom. Muito obrigada, Guilherme. Excelente contribuição. Acho que é bem isso, né? O nosso desafio é esse. E a gente vai ter que começar a repensar aí nossas pautas para como é que a gente pode otimizar esse debate. Então, 3h08, a gente ainda teria mais algum tempo, mas eu entendo que a gente vencendo a pauta, né? A gente volta aí na nossa próxima reunião aí com outras informações e provavelmente vamos entrar em contato antes até para a gente poder agendar essas outras agendas específicas aí, técnicas para debater ali os conteúdos e os encaminhamentos ali a partir do produto 2 da consultoria. Se ninguém mais tiver alguma dúvida, eu entendo que a gente já faz o encerramento da reunião. Não sei se Guilherme, Catiane teriam mais alguma questão, se não... Eu queria só apontar que eu atualizei a apresentação, estou incluindo o nome dos palestrantes, né, das oficinas. Acho que para quem não participou, daí pega ali os nomes dos palestrantes, e aí como a gente vai depois tiver disponível as palestras, aí a gente passa o link também para quem não conseguiu assistir, né, que não participou da dinâmica, mas eu acho que o importante talvez é as palestras, que todas foram muito ricas, né? Acho que teve uma grande contribuição para a gente pensar diferente em alternativas de como é que a gente pode solucionar essas problemáticas. Foram trazidas, né, que é um compilado de problemáticas que já foram apresentadas em todos esses eventos que a gente já fez. Essa dinâmica que a gente fez com o escritório aí da Ernst Young estava considerando todas aquelas problemáticas que foram apontadas, né, considerando as oficinas que nós fizemos em 2019, a própria conferência, né, então são coisas corriqueiras que vinham
aparecendo, e aí na dinâmica que a gente fez, acabou escolhendo um assunto para a gente criar essa problemática. Então, acho bacana, e aí acho que enriquece aí também a nossa apresentação. Então, só para dizer que quando for para a pasta do Drive, vai com um plus aí a nossa apresentação. Excelente, Guilherme. Bem importante. Para a gente ter todos os registros aí, ajuda o pessoal também a poder ver outras referências. Então, agradecer a presença de todos, novamente as contribuições, né? E a gente se vê em breve aí, vamos mantendo igual nossa comunicação ali através dos nossos canais de e-mail e do nosso WhatsApp. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Tchau, bom final de semana. Tchau, boa tarde, bom fim de.